Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor Carlos. Nos últimos vídeos estamos vendo várias estratégias de leitura que vão fazer de você um leitor cada vez mais fluente. Hoje falarei de duas estratégias que se ativam automaticamente quando eu leio qualquer tipo de texto. São elas a antecipação de sentidos e a ativação de conhecimentos prévios. Para ficar claro como funcionam essas estratégias, que eu falei que são automáticas, mas se você tem uma consciência sobre elas muito melhor, eu vou ler um texto que servirá de exemplo para nós entendermos, né, como que funciona então essas duas estratégias aí, tá? O texto se chama O Retorno do Patinho Feio. O autor dele é Marcelo Coelho, foi publicado na Folha de São Paulo há algum tempo. Vejam bem, pelo título eu já faço uma antecipação de sentido e ao mesmo tempo eu já ativo meus conhecimentos prévios. Ao ler O Retorno do Patinho Feio, eu vou buscar lá na minha memória a história original do Patinho Feio, porque provavelmente esse conto vai fazer alguma relação com o original. Isso é uma hipótese, que pode se confirmar ou não, certo? Bom, iniciando o texto, diz assim: Alfonso era o mais belo cisne do lago, príncipe de Astúrias. Todos os dias ele contemplava sua imagem refletida nas águas daquele chiquérrimo e exclusivo condomínio para aves milionárias. Mas Alfonso não se esquecia de sua origem humilde. Pensar que não faz muito tempo eu era conhecido como o Patinho Feio. Um dia ele sentiu saudades da mãe, dos irmãos e dos amiguinhos da escola. Vejam, aqui está confirmada a minha hipótese de que esse texto vai fazer alguma conversa com o texto original. O Alfonso aqui, que é esse cisne que mora num condomínio luxuoso, era o Patinho Feio na infância. Um dia já introduz uma situação problema que vai ser resolvida ao longo da história, tá? Na verdade, qualquer texto, né? Um dia eu já sei que virá o problema. A história acontece porque há uma situação, um problema a ser resolvida. Ele sente saudade da mãe. E o que ele vai fazer? Vai ficar só na lembrança? Vai voltar para seu lugar de origem? Vejam, lá no meu intelecto, essas hipóteses já são formuladas. Eu não paro o texto, né, geralmente, para ficar pensando em tudo isso, mas em fração de segundos, o meu cérebro faz essa análise aí. Vamos ver então o que ele vai fazer. Voou até a lagoa de Quaquanhá, o pequeno e barrento local de sua infância. A pata quitéria conversava com amigas, chocando sua 40ª ninhada. Alfonso abriu suas largas asas brancas. Mamãe, mamãe, você se lembra de mim? E aqui nós vamos parar mais uma vez, como se fosse até um capítulo de novela ou de seriado, que termina sempre naquela cena que vai nos deixar curiosos para saber a continuação, até o dia seguinte. Durante o dia inteiro nós vamos fazendo hipóteses. E aqui no texto, claro, né, não há essa pausa, mas quando ele fala, mamãe, mamãe, você se lembra de mim? Nós já começamos a formular hipóteses também. E agora, ele vai se lembrar, ela vai se lembrar ou não? Como que vai continuar essa história? Vamos ver. Quitéria levantou-se muito espantada. Senhor Cisne, quanta honra, mas creio que o senhor confunde. Mamãe? Como poderia eu ser mãe de tão belo e nobre animal? Não adiantou explicar. Dona Quitéria balançava a cabeça. Esse cisne é mesmo lindo, mas doido de pedra, coitado. Então nós temos aí uma frustração para o cisne. E novamente eu já formulo várias hipóteses sobre o que ele vai fazer. Ele volta para o condomínio luxuoso, ele persiste em ser reconhecido. Bom,
Vamos lá. Alfonso foi então procurar a Bianca, uma patinha linda do pré-primário, que vivia chamando Alfonso de feio. Lembra de mim, Bianca? Gostaria de me namorar agora? Hehehe. E aí temos mais uma pergunta. Qual será a resposta da Bianca? Deus me livre! Está louco? Uma pata namorando um cisne? Aberração da natureza. Vejam, ele é rejeitado de novo. E aqui, novamente, né, fazendo aquela relação com a história original, o patinho feio era rejeitado por ser feio. O Alfonso está sendo rejeitado por ser belo. Como isso vai se concluir? Alfonso respirou fundo, nada mais fazia sentido por ali. Resolveu procurar um famoso bruxo da região. Eu acho que aqui todas as nossas expectativas se frustram. Vejam bem, ninguém esperava por isso, que ele procuraria um bruxo. Com alguns passos mágicos, o feiticeiro e astrólogo O Marreco resolveu o problema. Em poucos dias, Alfonso transformou-se num pato adulto, gorducho e bastante sem graça. Dona Quitéria capricha, fazendo lasanhas para ele. Cuidado para não engordar demais, filhinho. Bianca faz um cafuné na cabeça de Alfonso. Gordo, pescoçudo, bicudo, mas sabe que eu acho você uma gracinha? E viveram felizes para sempre. Então eu acredito que nenhum de nós, né, quem não conhecia essa história, nenhum de nós fez a previsão de que essa história terminaria assim, né, de que o cisne voltaria a ficar feio para ser aceito aí pela mãe, pela patinha que ele gostava. Muito bem. Então vejam como aqui ao longo da história eu mostrei como nós vamos ativando esses conhecimentos prévios, como nós vamos fazendo essas antecipações que se confirmam ou não. E aqui mostra como o meu banco de dados tem que ser amplo para eu, ao encontrar essas diversas referências na leitura dos textos, né, que chegarem até mim, eu consiga fazer essas conexões. Por isso é importantíssimo ler bastante e ler diversos tipos e gêneros de texto. E é importante também você continuar acompanhando o meu canal, se inscrever, compartilhar, dar aquele joinha, tá bom? E logo mais estaremos de volta com um novo vídeo. Muito obrigado.